Graças a Deus. Amados irmãos, saúdo a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz a Bíblia Sagrada que não somente do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso, eu convido a você para estar recebendo a palavra revelada do coração de Deus para os nossos corações. Satisfação falar com vocês. Sermão em Cristo, presbítero Reginaldo Silva. Amados irmãos, a palavra revelada está no segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Tem uma palavra de Deus para o teu coração. O versículo 8 está escrito assim: E te dei a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias, o heteu, e feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. O profeta Natã entra no palácio e conta um dilema ao rei Davi. Como autoridade máxima, o rei Davi, a ter conhecimento da suposta história, que na realidade era uma parábola, irado, ele dá a sentença de restituição quadrúplica, e posteriormente o infrator deveria ser morto. Esta parábola tinha uma finalidade: desmascarar os pecados ocultos que o rei Davi tinha cometido, que eram: primeira, cobiça. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Quando ele estava lá no palácio, olha para baixo, vê Betseba seminua tomando banho. Segundo, não cobiçarás. Primeiro, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Segundo, não adulterarás. Êxodo 20, versículo 14. O adúltero era penalizado pela morte. Betseba seminua. Davi cobiça, manda chamá-la, e ela vai, e Davi tem um ato íntimo com a mulher de Urias, o capitão do seu exército. E agora, ela grávida manda mensagem para o rei Davi. O rei Davi manda chamar Urias para que ele fosse para sua casa. Mas em vez disto, Urias fica no palácio, dorme no chão e volta para a peleja. Em suas mãos estava a sentença que Davi escreveu pelos seus próprios punhos. Ele vai lá, é colocado na frente da batalha e é morto pelos amonitas. Davi cometeu 3 pecados: cobiçar, adulterar e matar. O tema da mensagem: antes de pecar, pense nas consequências. Nosso Deus, nós vemos que Davi ele age com esse impulso.
e não pensou nas consequências. Porque o rei Davi, ele agiu por impulso, deparou com a situação e agiu sucumbindo ao desejo carnal. Foi atraído por aquilo que estava diante dos seus olhos. A decadência de Davi começou em atentar por aquilo que não devia. Uma mulher se banhando, porém casada. Atentar daqui, olhar, cobiçar, gerou o desejo, e o desejo consumado concretizou o pecado. Assim como Davi, ele se sucumbiu diante de olhar, quantas pessoas em nossos dias têm sucumbido pelo olhar. Presbítero Reginaldo Silva, é apenas um olhar. Lembro de Eva, apenas um olhar trouxe a desgraça para a humanidade. Nós vemos o caso de Sansão, apenas um olhar para Dalila foi suficiente para ele abraçar-se em pecado. Nós vemos aqui Davi, apenas um olhar levou esse grande rei, segundo o coração de Deus, a cometer 3 pecados. Davi, ele desprezou a palavra de Deus, não pensando nas consequências que viriam sobre ele e sua família. Interessante que Natan, ele conta aquela parábola de um homem que era rico, recebe do amigo dele pegar da ovelha que ele tinha abundância, ele pega a única ovelha de um homem, que era o xodó dele, mata e dá para o seu amigo que estava visitando. Davi fica tão bravo. Este homem tem que restituir 4 vezes, porque ele tirou daquele que não tinha nada. E depois morte. E Natan fala assim: Davi, foi você que fez isso. Deus deu para você a casa do seu Senhor. Quem era você, Davi? Você estava lá no campo das ovelhas, largado pela sua família. Mas Deus, ele tira você de lá e te coloca para ser rei. Deus te deu tudo, Davi. Te deu reino, te deu nome, te deu prosperidade. E o que você fez? Você desprezou a palavra do Senhor. Amados, que tristeza. O que Deus já fez pela sua vida, meu querido irmão? Quem era você sem Deus? Você estava no mundo, na maçã do pecado, na miséria, debaixo do senhorio de Satanás. Mas o que Deus fez? Ele estendeu as tuas mãos de poder, tirou você de lá e colocou você na presença dele. Por isso essa palavra revelada é para você e para mim. Antes de pecar, pense. Davi falou, pagar 4 vezes. Tudo bem. Teólogo, conhecedor da lei. E nós vemos aqui que Davi desprezou a palavra de Deus, não pensando nas consequências que viria sobre ele e sua família. Deus fala através do profeta Natan que o castigo divino viria sobre Davi. Nós vemos que Davi reinou 40 anos. Quando ele cai nesse pecado, irmãos, faziam 15 anos que ele estava reinando. Ele estava estabilizado. Davi reinou 25 anos em Israel. Nós vemos que Davi fala assim, que aquele homem tinha que pagar 4 vezes por aquilo que fez. Primeira coisa que acontece, Deus fala através do profeta Natan, o filho do adultério morrerá. O menino já tinha aproximadamente 1 ano, ele morre. Depois, mais tarde, Davi tinha uma filha. Ela foi totalmente violentada pelo seu filho mais velho, Aminão, a segunda sentença. Mais tarde, esse filho Aminão foi morto pelo seu filho Abisalão, a terceira consequência. Davi falou que deveria restituir 4 vezes. E a quarta consequência, o próprio Abisalão, ele levanta contra o seu pai
E Davi tem que sumir de Jerusalém, deixar seu trono, para não ser morto pelo seu filho. 25 anos que a espada de Deus ficou no lombo de Davi. 25 anos que Davi ficou debaixo da chibata de Jeová. Talvez você fale assim, presbítero, eu errei. É só pedir perdão que Deus perdoa. Sim, Deus perdoa a culpa do pecado, mas as consequências virão sobre a tua vida. Por isso, através desta palavra revelada, recomendo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, antes de pecar, pense nas consequências, porque as consequências são muito maiores do que um pequeno prazer que o pecado dá. Porque se o pecado não fosse bom, ninguém pecaria. O pecado dá um pequeno prazer, porém passageiros. As consequências virão. Nós vemos que Davi tem morrendo depois com bastante turbulência, porque desprezou a palavra do Senhor. Em Gálatas capítulo 6, versículo 6 está registrado assim: Deus não se deixa escandalizar. O que o homem planta, ele colherá. A lei do retorno. Você tem liberdade para plantar, meu querido, mas você não tem liberdade para colher as consequências do seu plantio. Esta palavra revelada, despertamento para você e para mim. Antes de pecar, pense. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos. Fica à vontade para compartilhar esta palavra, porque tem muitas pessoas precisando, inclusive eu e você. Seja parceiro e compartilhe esta palavra no seu grupo WhatsApp, nas rádios, nos seus grupos familiares, no Facebook. Deixa Deus usar a sua vida. Amém.